Baruch Rabá Ben Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. A graça e a paz, amados irmãos, queridos, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Estamos aqui para mais uma live da Palavra de Deus. Hoje é quarta-feira, dia 5 de abril de 2023. Estamos numa sequência de reflexões da Palavra de Deus, estudando sobre o espírito de Jezabel versus o espírito de Elias. E hoje nós vamos avançar mais um pouco, vamos para a parte 3, ok? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje um dia trágico para nós no Brasil, vamos falar disso daqui a pouco, e que tem tudo a ver com o que estamos estudando, viu, queridos? Tudo a ver com o que estamos estudando. Mas enquanto os irmãos vão entrando aí, nós vamos adorar ao Senhor com uma canção, tá bom? E os irmãos já vão se achegando aí, sejam todos muito bem-vindos. Todos os dias de segunda a sexta, das 18 às 18h30, estamos aqui para essa reflexão da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Keila, querida, Deus abençoe, seja bem-vinda. A MM de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E Patrícia também, seja bem-vinda. Patrícia, Marcelão, lá do Discípulos do Brucutu, de Três Corações, Minas Gerais, Mensageiros de Yeshua, lá de Socorro, São Paulo, meus queridos Jefferson, Kátia, Miguelito, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor enquanto os irmãos vão entrando aí. Glória a Deus. Espírito de Jezabel versus o Espírito de Elias, parte 3. Vai se chegando, vai tomando seu lugar. Te amo, Deus, e adore ao Senhor. tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Mauro, seja bem-vindo, meu irmão, em nome de Jesus. Sepulcro Vazio, Rio de Janeiro. Eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Deus é bom, que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sidney, bem-vindo, meu irmão. Glória a Deus, Jacareí, unidos em Cristo. Cantando a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Beijo para Denise também, minha cunhada. Tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei. Zé Carlos, bem-vindo, meu irmão. Valparaíso, Goiás. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a vontade. Macau Arretado, bem-vindo, meu irmão. Nós cremos, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Grande Zeca, Realengo na área, Rio de Janeiro.
me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Em todo tempo. Diga isso para ele. Diga ao seu Senhor nessa noite. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Alberto Assunção, bem-vindo, meu irmão. Glória a Deus. Capivari, São Paulo. Tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Glória a Deus, meus amados. Aleluia, glória a Deus, o Senhor é bom. O Senhor é bom, amém? A bondade do Senhor nos seguirá, nos acompanhar, o Senhor é bom. Mesmo enfrentando um mundo tão turbilhado de coisas, né, querido? De situações tão tristes, desagradáveis. Giovanni, seja bem-vindo, Giovanni. Glória a Deus, né? Meus amados, o Senhor é bom. Nós estamos caminhando nessa reflexão sobre esse tema, o espírito de Jezabel versus o espírito de Elias. Já fizemos 2 reflexões e se você não pegou nenhuma das 2 reflexões, eu recomendo você que depois pegue lá e assista aqui no Facebook, aqui no meu canal, no meu perfil, ou então lá no YouTube, no canal do Sepulcro Vazio, tá bom, queridos? É só você entrar lá no YouTube, Sepulcro Vazio MM, e você compartilhar lá. Deixa eu dar uma notícia boa, graças a Deus. O pai da nossa irmã Tina Cris, lá de Jundiaí, que estava esperando chegar uma prótese que era importada, veio do exterior, chegou a prótese e hoje ele foi submetido à cirurgia. A cirurgia foi uma bênção. É uma situação bem complexa dele, mas o Senhor tem atuado, tem trabalhado. Glória a Deus, são notícias boas, né? Agora virá a recuperação em nome de Jesus. Amados irmãos, acompanharam hoje, devem ter acompanhado hoje, a tragédia que aconteceu em Blumenau, Santa Catarina, onde um homem de 25 anos, sem nenhuma razão aparente, invadiu uma creche. Jennifer, seja bem-vinda em nome de Jesus. Jennifer, lá de Guaxupé, junto com seu esposo Jonathan, onde um homem sem motivo aparente invadiu uma creche e com uma machadinha matou 4 crianças e ainda feriu outras. E após matar essas crianças, ele saiu, ele matava uma, fotografava, matava a outra, fotografava para poder divulgar. E divulgou um texto nas redes sociais que eu não vi, mas eu sei por causa da investigação policial. E depois de matar essas crianças, ele procurou a polícia e se entregou. Ele disse que estava sendo ameaçado, o delegado deu entrevista agora, pouco. Ele disse que estava sendo ameaçado, e que ele se arrependeu um pouquinho, mas que ele achou que era necessário fazer aquilo e precisava para ficar livre das ameaças. Muito estranha essa história. A polícia agora está investigando, me parece, né, é muito prematuro ainda, mas parece que isso é fruto desses jogos eletrônicos. Parece que tem um grupo espalhado por aí, né? Existem vários grupos, né? Mas ele participaria de um grupo
e que tinham missões para serem cumpridas na vida real. Existem jogos macabros, queridos. Vinícius, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Existem jogos macabros. Cuidado com seus filhos, cuidado com o que os seus filhos jogam, com o que eles brincam, seus netos. E parece que a missão dele era matar crianças, invadir uma creche e matar crianças. Era o desafio do jogo. Tudo isso ainda vai ser confirmado, né? A polícia vai estar investigando. E talvez outras pessoas até sejam presas, né? Fato é, querido, que é muito triste, né? Muito triste famílias deixarem suas crianças pequenas, crianças bem pequenininhas, totalmente indefesas, numa creche, numa cidade gostosa, uma cidade tranquila como é Blumenau. Eu já estive em Blumenau, conheço Blumenau, cidade maravilhosa, né? E o que explica isso, né, queridos? O que estamos estudando explica isso. Isso é fruto do espírito de Jezabel, queridos. Dos espíritos malignos que estão espalhados pela terra, estão tentando governar e causar atrocidades, né? E lembra que nós vimos na parte 1, né? O espírito de Jezabel, ele destruiu, matava, perseguia para exterminar os profetas de Deus, né? Então, esse espírito maligno que estava sobre Jezabel, ele continua espalhado pela face da terra, queridos. E ele está atuando, e ele está fazendo arruaças e tentando destruir completamente. Valéria Dias, seja bem-vinda em nome de Jesus. Mas nós não vamos, né? Trouxemos aqui esse exemplo para mostrar para vocês que o espírito de Jezabel está atuando. Mas nós vamos aqui fazer reportagem sobre isso. Amém, amados? Nós vamos entrar na nossa reflexão. Vamos para a terceira parte hoje. O espírito de Jezabel versus o espírito de Elias. Ontem nós terminamos, né? Quando Elias, ele caminhou 40 dias e 40 noites com a força de uma comida que o Senhor mandou um anjo servir a ele, e ele foi para o Monte Horebe. Amém? Glória a Deus. Em 1 Reis, capítulo 19, nós vamos continuar. Ele diz ali que ali, ou seja, ali no Monte Horebe, versículo 9, 1 Reis 19, 9, ele entrou numa caverna onde passou a noite, e veio a palavra do Senhor e ele disse: que fazes aqui, Elias? Quer dizer, o que você está fazendo dentro da caverna? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas a espadas. E eu fiquei só. Olha, na visão de Elias, ele tinha ficado só. E ele disse: e procuram tirar minha vida. Por isso eu estou aqui escondido, Senhor. E disse-lhe Deus: sai. Primeira coisa, querido, sai da caverna. Né? Sai da caverna. E olha que ele já tinha sido alimentado milagrosamente pelo anjo, andou 40 dias e 40 noites com a força daquela comida, mas ele ainda estava temeroso, ele ainda estava assustado pelo espírito de Jezabel, que jurou ele de morte. E aí Deus faz: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E aí ele obedeceu. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas, né, as pedras diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Olha que interessante, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Outra manifestação estrondosa, né? Terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave, um vento tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso ao Senhor, Deus dos exércitos. E Deus estava no vento, naquele vento tranquilo. Queridos, Deus se manifesta através de formas estrondosas? Sim, se manifesta. Mas aqui Deus queria trazer paz, confiança, segurança a Elias.
Por isso Deus fez com que se manifestasse naquele monte sinais fortes da natureza, né? Veio um vento forte, impetuoso, que as pedras caíam e se quebravam, mas Deus não estava ali naquele vento. Depois veio um terremoto, a terra tremeu, o monte tremeu, mas Deus não estava no terremoto. E depois veio fogo, choveu fogo, Deus não estava. E depois veio um vento suave e tranquilo, e Deus estava no vento suave e tranquilo. Deus queria mostrar para Elias que era para Elias descansar no Senhor, confiar no Senhor, porque o Senhor ainda não tinha terminado a grande obra na vida de Elias. Amém? Glória a Deus. E aí a gente vai avançar um pouco aqui. Aqui mesmo, nesse capítulo, Deus fala, no versículo 16, assim, mandou ele ungir Azael, rei da Síria, e depois a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Cefate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Olha, Deus falou para ele ungir Eliseu, profeta em seu lugar. No versículo 18, Deus dá uma notícia maravilhosa para Elias, que Elias não sabia ainda. Deus fala assim, versículo 18, também conservei em Israel 7.000 todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Ou seja, Elias, você não está sozinho. Querido, você não está sozinho na luta, na caminhada, nessa jornada. Amém? Você não está sozinho. Existem aqueles que não se dobraram a Baal nessa geração. Amém? Amém. Existem, infelizmente, queridos, muitas pessoas que se dizem servos de Deus, que estão se dobrando ao espírito de Jezabel, estão se dobrando a Baal, estão fazendo coisas, né, que dizem que é normal, mas estão longe da palavra de Deus. Se dobraram, se venderam a sua fé, se prostituíram espiritualmente. Mas existe o remanescente fiel, querido. Existem aqueles que não se dobraram. Existem aqueles que não se entregaram. Existem aqueles que vencerão sempre até o fim, debaixo da promessa do Senhor e da palavra do Senhor. Então Elias se alegrou, por quê? Porque Elias não está sozinho, não. Tem mais 7.000 que eu conservei, que não dobraram os joelhos a Baal. Olha, querido, já é uma turma boa para fazer a diferença, não é? Glória a Deus. O importante agora, eu quero que você acompanhe comigo, quando a gente fala o espírito de Jezabel e quando a gente fala o espírito de Elias, nós não estamos falando, boa noite, Miguel, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Nós não estamos falando do espírito, né, que foi colocado na pessoa, do espírito, né, porque você sabe que nós, segundo fala em Tessalonicenses, nós somos formados por corpo, alma e espírito, né? Não é esse espírito que somos nós, né? O espírito que se fala aqui de Jezabel e o espírito de Elias é o espírito da parte de Deus que traz poder, capacitação, unção. Você sabe o que é a definição de unção? O que é unção? Unção é uma capacitação sobrenatural dada por Deus para um determinado propósito na terra. Isso é unção. Então, o espírito de Elias era toda aquela ousadia, aquela intrepidez, toda a autoridade que ele havia recebido da parte do Senhor, né? E que ficou evidente na pessoa de Elias, assim como o espírito maligno ficou evidente na pessoa de Jezabel. E isso se tornou conhecido depois, querido, ao longo de outras gerações. Por exemplo, eu vou mostrar para você aqui em Apocalipse, o último livro da Bíblia, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 20. Olha o que diz Apocalipse 2, versículo 20. Aqui a carta que Deus escreve à igreja de Tiatira. E aí ele diz assim no versículo 20. Vou ler o 19 primeiro, porque Deus fala coisa boa de Tiatira também, né? Fala assim: conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço,
a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti, versículo 20, que a si mesmo, tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Suzete, minha irmã querida, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Entende, meu amado? Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem prostituição e comerem coisas sacrificadas. Nós estamos lendo em Apocalipse, querido, muitos e muitos e muitos anos depois de Jezabel lá, esposa de Acabe. Então aqui, inclusive essa profetisa de Tiatira, que existia em Tiatira, o nome dela não era Jezabel. Deus fala aqui Jezabel para mostrar que aquela mulher, aquela profetisa que estava ensinando, que estava falando besteiras e estava falando as coisas do inferno dentro da igreja de Tiatira, estava sobre ela o espírito de Jezabel. Por isso que Deus cita essa mulher Jezabel. Por quê? Porque ela estava na mesma unção, no mesmo espírito de Jezabel, esposa de Acabe. Compreende? Compreende. E aí nós vamos agora mostrar para você também que o espírito de Elias, esse espírito de unção, de capacitação, de poder, de autoridade, Deus também trouxe sobre outras pessoas e sobre nós. Amém? Olha, Deus, nós acabamos de ler lá, Gilvando, bem-vindo, meu irmão, nós acabamos de ler lá que Deus mandou que ele ungisse Eliseu, o profeta, no lugar dele, né? Deus falou com Elias. Olha o que diz 2 Reis, capítulo 2, versículo 15. Olha só, diz assim: vendo-o, pois, os discípulos dos profetas. Deixa eu ler antes aqui para. Não, deixa eu ler logo aqui mesmo. Vendo-o, pois, os discípulos dos profetas que estavam de frente em Jericó, disseram. Olha o que os profetas disseram. Aconteceu uma situação aqui, tá bom? De milagre aqui. E olha o que os discípulos dos profetas disseram. Disseram o seguinte: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Queridos, não significa aqui que Eliseu era a reencarnação de Elias. Claro que não. Até porque os dois viveram juntos. Eliseu era discípulo de Elias. Mas eles disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. O que estão dizendo? O espírito de Deus que estava sobre Elias também está sobre Eliseu. A capacitação para vencer, a ousadia, a intrepidez, né? Os dons miraculosos, enfim. Eles reconheceram que o espírito de Elias estava sobre Eliseu. Amém? Amém? Glória a Deus. E aí, para terminar hoje, essa terceira parte, que não é a última, eu quero te mostrar ainda o que o anjo falou para Zacarias, já no Novo Testamento. Lucas 1, Lucas capítulo 1. Eu vou ler. Quando Zacarias e Isabel queriam ter um filho, o anjo do Senhor apareceu para eles, né? E o anjo do Senhor disse que ele teria um filho e que deveria colocar o nome de João Batista, né? É o prenúncio do nascimento aqui de João Batista, o anúncio, né, do nascimento de João Batista. E aí eu vou ler aqui para você, olha.
Disse-lhe, porém, um anjo, Lucas 1, versículo 13, vou ler a partir do 13. Disse-lhe, porém, um anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, Zacarias, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Que maravilha, né, queridos? Já no ventre materno será cheio do Espírito Santo. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Olha só, João Batista já ia nascer, já tinha uma missão, querido. E irá adiante do Senhor, ou seja, ele irá na frente do Senhor, antes do Senhor, no espírito e poder de Elias. Está escrito isso em Lucas 1, versículo 17. Olha, ele irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Veja, queridos, interessante, né? Da mesma forma que o espírito de Jezabel se colocou sobre gerações em várias pessoas, inclusive naquela mulher lá da igreja de Tiatira, que Deus condenou e falou que ela tinha o espírito de Jezabel, assim como hoje nós temos espalhado na terra pessoas que estão dominadas pelo espírito de Jezabel, como foi esse caso de hoje, né? Desse homem que fez essa atrocidade, que fez essa barbaridade lá em Blumenau, de matar 4 criancinhas, assim, né? Meu Deus, sem nenhuma razão, né? Então, o espírito de Jezabel também está por aí, mas o espírito de Elias também está, querido. O espírito de Elias está por aí sim, está sobre nós, deve estar e precisa estar sobre nós. E ele foi colocado sobre João Batista. Antes de João Batista nascer, o anjo falou para Zacarias, ele vai ter essa missão, essa, ele vai converter o coração de muitos filhos ao Senhor, ele vai diante do Senhor no espírito e poder de Elias. João Batista não era a reencarnação de Elias. João Batista tinha o espírito que estava sobre Elias, também estava sobre João Batista. E você sabe quão importante foi, né? Quão importante foi a vida de João Batista. Eu vou terminar lendo o versículo para você para te falar uma coisa. Quem foi o maior homem na terra, queridos? Parece uma pergunta difícil, né? Benício, seja bem-vindo em nome de Jesus. Jonathan também, bem-vindo em nome de Jesus. Quem foi o maior homem na terra? Pergunta difícil, né? Alguns vão falar Abraão, outros vão falar Davi, o rei Davi. Outros vão falar Salomão, né? Salomão foi o mais sábio, querido. Salomão foi o mais sábio. A Bíblia diz que ninguém foi sábio como Salomão e que não haveria ninguém mais sábio do que ele. Mas ele não foi o maior. Vamos ver o que diz Mateus 11. Mateus 11 diz assim, não, Zé Carlos, eu estou falando entre os homens, Zé Carlos. Jesus Cristo não, né, Zé Carlos? Claro, o Senhor Jesus Cristo, ele é o Messias, ele é o Senhor, ele é Deus, né? Jesus Cristo não conta, né? Nessa pergunta. Até porque a Bíblia vai falar aqui que não é, que vai falar o nome de quem foi, tá bom? É igual futebol, né? Você pergunta quem foi o maior, aí o pessoal diz, não, Pelé não conta, né? Pelé não entra na disputa. Pelé é Pelé. Aí, para quem foi, né? Quem foi maior entre os homens? Né? Como homem, unicamente como homem. Vamos deixar assim, viu, Zé Carlos? Sua resposta não está errada não, Zé Carlos, mas vamos deixar assim, só como homem, né? Porque Jesus era Deus, homem e Deus. Mas só como homem, quem foi o maior? Vamos ver o que Mateus 11 fala. Diz assim, ó, em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher,
ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor, entre os maiores, ninguém foi maior do que João Batista. E sobre João Batista estava o espírito e o poder de Elias. Agora diz assim, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Cara, isso é para dar um nó na cabeça da gente, não é? Olha, não existiu ninguém maior do que João Batista. Mas eu digo para vocês que o menor no reino dos céus é maior do que ele. Sabe por quê, querido? Porque quando você está no reino dos céus, você está num nível eterno, num nível de vitória eterna. E diz assim, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. É tomado por esforço. Em que sentido, querido? Tomado por esforço na luta espiritual, na guerra espiritual que nós temos contra o espírito de Jezabel que está aí pelo mundo, não é? Por exemplo, nós não sabemos, nessa tragédia de hoje, nós não sabemos quem são aquelas crianças, quem são os pais, não sabemos se servem ao Senhor, se não servem, né? Muitas coisas ainda vão ser colocadas. E por que a polícia está investigando em relação à questão desse grupo de um jogo, que ele foi desafiado, né, para matar crianças, invadir uma creche, era o alvo do jogo. Por quê? Porque hoje também houve invasão numa escola em São Paulo. E estão achando que tudo isso tem ligação, né? Por isso, querido, nós temos que lutar contra o espírito de Jezabel, amém? Temos que prevalecer contra o espírito de Jezabel. E só vamos prevalecer contra o espírito de Jezabel se o espírito de Elias estiver sobre nós, se o espírito de João Batista estiver sobre nós. Nós temos que ser João Batista nessa geração. Nós temos que ser Elias nessa geração. Temos que ser, querido, e começa dentro da nossa casa, começa na nossa família, começa nos grupos onde participamos, nos motoclubes onde participamos, nas igrejas onde participamos, nas escolas, no trabalho. E precisamos ser João Batista nessa geração. Amém? Aleluia. Então vamos parar por aqui hoje, essa terceira parte do espírito de Jezabel versus o espírito de João Batista. Glória a Deus. E vamos orar em cima dessa palavra. Amém? Vamos orar e vamos continuar crescendo e entendendo, né? Essa reflexão que estamos fazendo é para que você tenha um entendimento, querido, do que está por trás no mundo espiritual dessas pessoas que estão agindo dessa forma. O espírito de Jezabel e o espírito de Elias. E nós precisamos nos agarrar com o espírito de Elias. Francisco, seja bem-vindo em nome de Jesus. E que precisamos, de verdade, ser João Batista nessa geração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos cantar a canção que temos cantado esses dias, né, para encerrar. O nosso general é Cristo. E aí nós vamos declarar ao Senhor a nossa adoração e vamos orar em cima dessa palavra para que possamos vivenciar que esse espírito, você deseja que esse espírito que vem da parte de Deus com autoridade, com unção, com ousadia, com intrepidez, seja liberado por Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Glória a Deus. Aleluia. Vamos, Saulo, bem-vindo, meu irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Francisco Oliveira, Deus abençoe. É o Baby, Francisco Oliveira é o Baby? Confirma aí, meu irmão, em nome de Jesus. E vamos adorar ao Senhor. Grande Saulo, Deus abençoe. Eu sou
Grande Baby. Sabia que era você, baby, ó. Guarulhos, São Paulo. Nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. É, Vinícius, daqui a pouco, hein? O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O Senhor marchando no seu exército, poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus... É isso aí, baby. Nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Glória a Deus. Você crê nisso, meu irmão? Nenhum inimigo nos resistirá. Vamos orar em nome de Jesus. Deixa eu me ajoelhar aqui. Glória a Deus. Amém, Senhor. Muito obrigado. Ora para as famílias, sim. Vamos orar sim, Benício. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, por essa reflexão, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque tu tens nos levado a ter o entendimento, Senhor, do espírito de Jezabel, como ele atuou no passado, como ele tem atuado hoje, trazendo desgraças, trazendo morte, destruição, trazendo prostituição. Mas nós te exaltamos pelo espírito de Elias, Senhor, que também foi colocado sobre João Batista e que está sobre nós, que é o espírito do nosso Deus, o espírito do Senhor, que traz autoridade, vitória, unção, capacitação, intrepidez, ousadia para vencer e para levar e colocar o espírito de Jezabel no seu devido lugar, Senhor. Nós te agradecemos. Pai, manifesta teu poder, a tua graça na vida de cada um desses irmãos que estão aqui. Em nome de Jesus, toma nas tuas mãos, Senhor. Traz a revelação, capacita-os para vencer, para perceber o mundo espiritual à sua volta, no dia a dia, nas coisas que fazem, e possam perceber as ciladas de Jezabel e que não caiam nelas em nome de Jesus, mas que prossigam vitoriosos, abundantemente vencedores em todas as coisas, em nome de Jesus. Eu te agradeço, te glorifico, Senhor, pela cirurgia do pai da Tina Cris. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor atendeu o clamor e ele recebeu aquela prótese e a cirurgia foi uma bênção. Pai, restaura completamente a vida do teu filho e traga-o sempre para perto do Senhor, para que ele possa viver o melhor do Senhor na sua vida. Abençoe a Tina, abençoe toda a sua família em nome de Jesus. Ó Deus, e agora nós como igreja, como povo, nós clamamos ao Senhor por essas famílias lá de Blumenau, Senhor. Deus, aquelas crianças, com certeza elas estão com o Senhor, todas as 4.
porque a palavra diz que no tempo da infância, Senhor, no tempo onde não se tem ainda discernimento sobre a necessidade de salvação, elas têm acesso direto ao Senhor. Ó Pai, a tua palavra diz que quando o Senhor aproximou uma criança, o Senhor falou: se ninguém se tornar como uma dessas, jamais entrará no reino dos céus, porque a criança tem pureza, a criança tem a essência de Deus nela. Ó Deus, e quando as crianças crescem, se tornam adolescentes e adultos, elas são contaminadas pelo pecado, e aí elas precisam de salvação, precisam se decidir pelo Senhor. Mas Deus, em nome de Jesus, abençoe aquelas famílias, Senhor, enlutadas. Em nome de Jesus, abençoe aquelas famílias, Senhor. Manifesta a tua graça, teu poder, ó Deus, e que se existe alguma rede, alguma estratégia de Jezabel, do espírito de Jezabel, por trás dessas mortes, como está sendo investigado, Senhor, se faz parte de um jogo, se faz parte de um jogo eletrônico onde existem desafios a serem vencidos e esses desafios são levados para a vida real. Ó Deus, traz a luz para que a polícia possa tomar acesso a disso, descobrir e prender, e possa, ó Deus, em nome de Jesus, fazer justiça, Senhor. Ó Deus, blinda os nossos filhos, nossos netos, em relação a esses jogos, em relação a essa proteção nas escolas. Meu Deus, em nome de Jesus, estende tua mão poderosa, o teu manto, e abençoe essas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Dá-nos uma noite de vitória, de bênção. Continua falando, continua manifestando o teu amor na vida de cada um desses irmãos. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe a cada um, meus amados. Amanhã, se o Senhor permitir, iremos para a parte 4, avançar nesse entendimento, discernimento do espírito de Jezabel versus o espírito de Elias. Amém? E, em nome de Jesus, põe a mão aí na tua cabeça e diga assim: o espírito de Elias do Senhor está sobre a minha vida. Em nome de Jesus eu tomo posse. Amém? Que o Senhor te abençoe. Tenha uma noite maravilhosa em nome de Jesus. E amanhã, se o Senhor permitir, estaremos aqui de novo às 18 horas. Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Aleluia.